Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje iremos dar continuidade ao nosso assunto, falando sobre os processos de transmissão de calor. Vimos na aula anterior o processo de transmissão de calor por condução térmica. Lembrando que a condução térmica é o processo de transferência de calor em que as partículas de uma região com maior temperatura elas vão transferir calor para as partículas da região vizinha, com temperaturas inferiores, através da sua agitação molecular. Iremos dar continuidade à nossa aula falando de dois outros processos de transmissão de calor, que são convecção térmica e a irradiação térmica. Vamos estudar cada uma delas. Vejamos agora o processo de convecção térmica. O processo de convecção térmica é um fenômeno físico que observa em um meio fluido. O meio fluido é um líquido ou um meio gasoso, onde há a propagação de calor através da diferença de densidade desses fluidos, quando a temperatura ela é modificada. Sabemos que um líquido ou um gás, quando aquecido, eles têm a tendência de se expandir, de sofrer uma agitação, uma dilatação, devido ao afastamento das moléculas causados por esse aumento dessa temperatura. A matéria dilatada, sendo menos densa, ela é mais leve, tende a subir acima da matéria mais fria, que é, portanto, menos densa, mais pesada. O processo de convecção é, portanto, a forma como ocorre essa transferência de calor dos líquidos ou também dos gases. Denomina-se convecção térmica o processo de transferência de calor que acontece graças a essa movimentação desse material. Percebe que é exatamente isso que acontece nos nossos exemplos que vocês estão vendo na tela. Vamos analisar primeiramente a nossa primeira imagem. O material que se move pelo ambiente é o ar, e com esse movimento, o calor ele é distribuído por todo o cômodo, por toda a sala de estar. Ou seja, o ar quente, como acabamos de ver, ele é leve. Então, essas moléculas, eles tendem a subir. Já o ar frio, ele é mais denso, ele é mais pesado. Então, as moléculas tendem a descer. A movimentação do ar mais quente e mais frio cria a chamada de corrente de convecção. Esse mesmo procedimento acontece com a geladeira. A nossa segunda imagem que vocês estão vendo é devido à transferência dessa movimentação do congelador que fica localizado na parte de cima do aparelho. Acabamos de estudar a convecção térmica, envolvendo a movimentação de um material gasoso, que é o ar. Mas não é só no caso dos gases que pode acontecer o processo de convecção. Como no líquido, ele também pode ocorrer. Vamos analisar a nossa terceira imagem. Quando se leva ao fogo uma panela com água, estabelecemos uma corrente de convecção entre esse líquido. Embora não possamos observar essa corrente diretamente, podemos evidenciar a sua ocorrência se jogarmos um pouco de serragem nessa água. Vejamos a serragem se movimentar, seguindo o caminho das correntes de convecção. Como foi dito, a convecção ela é um processo de transferência de calor que ocorre graças a essa movimentação de um material. Nos sólidos, onde geralmente ocorre o processo de condução térmica, que já estudamos na aula anterior, ao contrário dos gases e dos líquidos, não pode haver essa movimentação desse pedaço de material.
e, portanto, não se pode estabelecer uma corrente de convecção. Vejamos agora o último processo de transmissão de calor, que é por irradiação térmica. Um terceiro modo de transferência de calor de um corpo mais quente para um corpo mais frio é a irradiação térmica. Ao contrário dos outros dois processos, a condução e a convecção, a irradiação térmica, ela permite a transferência de calor ou do calor irradiado. As ondas de calor provenientes do Sol, por exemplo, elas vão atravessar uma grande distância no vácuo até chegar à Terra. A transferência a ela, o calor vindo do Sol. Além do calor irradiado pelo Sol, vários outros exemplos cotidianos, elas estão relacionados com a irradiação térmica. O calor de uma fogueira, por exemplo, de uma lareira, chega até uma pessoa por meio dessa irradiação térmica. Os alimentos assam no forno convencional graças ao calor irradiado pela chama. As lâmpadas comuns também, além de emitir a luz visível, elas irradiam quantidades consideradas de calor, tá? Enquanto os dois modos de transmissão anteriores, processos, elas são necessariamente, obrigatoriamente, de moléculas, de materiais, de meios de propagar, tá? No nosso meio material, que a gente pode falar, que são os átomos, as moléculas. No caso, a transmissão de calor por irradiação, ele pode se propagar no vácuo, ou seja, na ausência de matéria. Ela não é obrigatória ter matéria para que haja a irradiação. A transmissão por irradiação, ela vai transportar a energia térmica por ondas eletromagnéticas, principalmente na região do infravermelho. Ondas eletromagnéticas infravermelhas são ondas de luz que não são visíveis ao nosso olho nu. Por exemplo, o calor do Sol, ele é irradiado pelo espaço, no vácuo, sem essa matéria, e chega à Terra sendo uma das mais importantes fontes de calor que nós temos. Quando um corpo é atingido por uma irradiação de calor, os três fenômenos ele pode ocorrer. Uma parte ele é absorvida, uma parte ele é refletida e a outra parte ela é transmitida através do corpo. O calor irradiado ele vai refletir, vai depender principalmente da cor e do corpo que vai receber esse calor. Boas aulas, bons estudos e até a nossa próxima aula.